Há milhares de anos, os jogos de improviso, aqueles de pega-pega, não é? Cartas, bolinha de gude, de faz de conta, eles têm servido ao mandato da honra da infância, ou seja, aprender através das brincadeiras, porque é realmente brincando que as crianças, elas ficam em contato físico com as outras, não é? Elas aprendem muito, elas ganham confiança na sua capacidade de fazer as coisas, de praticam mesmo a imaginação, convivem com as outras pessoas, ou seja, a brincadeira oferece formas socialmente aceitáveis da gente competir, de gastar energia e até mesmo de agir agressivamente, mas de uma maneira adequada. Então, hoje o que a gente vê são os novos padrões sociais em que a tecnologia ela acaba mudando muito este hábito, não é? Até do lazer, porque a gente vê que as crianças ficam muito fechadas e o tempo inteiro com brinquedos eletrônicos e não tem mais essa dinâmica que é tão fundamental no dia a dia. Diga, Teco. Sim, não, viu? Por quê? Porque quando eu jogo meu videogame lá, que eu jogo com outras crianças online, Sim. na internet, a gente também tem muita interação. E a gente brinca de agressividade, a gente brinca de matar um ao outro, mas a gente sabe que é brincadeira. Teco, mas a gente tá falando outro tipo também de brincadeira. Eu sei que a brincadeira eletrônica também tem a sua importância, mas ela jamais pode substituir essa brincadeira que a gente falou. Sem grandes instrumentos, é o dia a dia, é o contato físico. Diga. Tem uma questão também. O quê? Teco, uma vez a gente foi brincar de esconde-esconde e pediu pra ele bater cara, ele começou a bater cara na árvore. Ele não sabia brincar de bater cara, de Tá esconde-esconde. vendo? Porque ele Que só, nada, Suzy, ele é só que eles não aprende deixaram me virtual. esconder na internet. Ah, por isso que você nem sabia que a gente pode bater cara de uma outra maneira, né? Olha como a brincadeira é importante. Minha querida Flávia, eu queria que você falasse a respeito disso, porque hoje em dia, com essa tecnologia toda, eu já vi várias vezes num restaurante, o pai tá conversando com o filho através do telefone celular, mandando mensagenzinhas, torpedos e tudo mais. Como é que fica essa transformação, onde as pessoas estão tão voltadas a este mundo virtual que acabam não tendo essa interação olho no olho, contato? Suzy, Diga. por acaso não era o pai do Teco, não? Eu acho que sim. Eu acho que era o pai do Teco e tava falando com ele, né, Tequinho? Mas a gente sabe que a gente usa SMS no restaurante? Por quê? Pro meu pai me contar coisas que minha mãe não pode saber quem tá falando. Olha, aí já começamos com outro comportamento social inadequado. Já são outras questões. Exatamente. Mas me explique, Flávia, como é que fica essa questão hoje dessa tecnologia que muitas vezes distancia, na verdade, a família ao invés de aproximar? Eu acho que o que a gente está presenciando é que a tecnologia está sendo utilizada, não é obrigatório que seja assim, mas ela está sendo utilizada para encobrir outros problemas, trazendo novos comportamentos, que na verdade vem a encobrir esses problemas. Por exemplo, se você não tem o que conversar, se você não se desenvolve como pessoa, a tecnologia cai como uma luva, porque você só se relaciona com as pessoas com uma tela no meio, com alguma coisa no meio. Você não está ali olho no olho, cara a cara, não está ali mesmo, assim que nem nós estamos aqui agora, conversando, e podendo ser pega de surpresa por um comentário, um olhar, um jeito, qualquer coisa assim. Quem não desenvolve a capacidade da interação se esconde atrás das tecnologias. Agora, quem desenvolve, usa a tecnologia na sua medida, entendeu? Então, as brincadeiras que a gente faz pela tecnologia, por exemplo, eu tenho esse filho de 15 anos, ele joga, e hoje em dia você pode jogar e via internet, ele joga aqui, joga com uma pessoa do Japão, sei lá. Exatamente. Mas ele nunca dispensa jogar, tipo, nunca troca ir para casa de um amigo, ir conversar ou ir jogar bola para ficar jogando em casa. Tá vendo, Teco? Você está vendo, não há problema de você jogar, mas você não pode substituir a brincadeira, por exemplo, com o seu amigo Bob, com o Marcinho. Nada pode substituir esse contato físico, humano, não é? Exatamente. Muito certo. Então Agora... eu acho que parte um pouco dos pais, aí os meninos podem dizer se eles estão tendo isso em casa ou não, e se não estiverem, não tem problema nenhum vocês ensinarem para os pais, porque os pais são pessoas também. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre a história dos pais. Diga. Né? Sempre que a gente fica falando dessa história de comportamento social, que os pais têm que dar exemplo, essa coisa toda, mas e quando o pai da gente trabalha muito e quase não tem tempo pra gente? Isso afeta o nosso relacionamento social? Afeta, porque você, em primeiro lugar, você deixa de ter contato com uma pessoa com quem você precisa ter contato, que é com os pais. Então, é importante também os filhos ajudarem os pais e dizerem, olha, vamos achar uma outra maneira, um outro tipo de horário onde a gente possa estar junto, vamos fazer um dia da família, um horário da família, que nesse horário você se esforça, você dá um jeitinho e está sempre junto, e aí a gente faz uma coisa que seja só familiar,
sem outro tipo de interferência, o filho pode fazer essa proposta para os pais. Agora, ele também pode ensinar para o pai o seguinte, que ele tem essas formas virtuais com menos contato, ou muita televisão também. As pessoas sempre reclamaram muito de muita televisão. O importante é que os pais ofereçam também outras possibilidades de lazer, outras possibilidades de contato. Então, tem o jogo, tem o videogame, tem a internet, tem seja lá o que for, que faz parte do nosso dia a dia. Ninguém agora vai não ter computador em casa. Todo mundo que puder ter um computador, é evidente que vai ter, porque o computador serve a muitos propósitos. Claro. Mas você só tem isso para se divertir? Você nunca pode descer, você não tem o amiguinho para brincar, você não tem o seu grupo, você não vai na festa de aniversário, você não tem o campinho ali para bater uma bola, alguma coisa assim. Então, tem que buscar essas fontes alternativas, que na verdade são as fontes de sempre e que nunca vão deixar de existir. A bola existe há muitos anos, entendeu? Então, as pessoas vão continuar jogando bola. É preciso que os pais atentem para esse detalhe. Mas espera aí, será que meu filho tem o espaço da bola? Será que minha filha tem o espaço da bola também, se ela quiser? Ou da corda, ou da brincadeira de boneca, ou de brincar lá fora no parquinho, ou do balanço. Então, é oferecer as alternativas. Com certeza, e cabe a gente fazer isso, viu? E até é bom porque a gente relaxa, a gente volta da nossa infância, é super agradável, libera a endorfina, porque quando você tem essas atividades físicas, você se sente muito melhor, dá uma sensação de paz, de bem-estar. Agora, tem uma outra questão que, infelizmente, está sendo recorrente. A questão da agressividade das crianças na escola. Aí eles filmam, põem no YouTube e, para nossa surpresa, a gente às vezes vê pais que estão ali naquele filme defendendo a criança ou o adolescente de maneira agressiva também. Como é que fica essa questão do comportamento deste pai e desta mãe que estimula esse tipo de agressividade, falando, não, se te baterem, mete a mão sim, bate também, sabe? Agride também. Como é que fica essa situação para o comportamento social dos filhos? Eu penso que esses pais, eles não sabem resolver a situação de uma outra maneira que não seja agressiva. São pessoas que precisam, elas, de orientação. E eu tenho observado isso nas escolas, onde eu vou, onde eu trabalho e tal. Eu percebo o seguinte, a escola, ela tem que educar agora, o que não era assim há uns anos atrás, agora ela tem que educar também os pais. Os pais não toleram nada, os pais são... Olha, é uma coisa tão impressionante isso, Suzy, como a gente vê a diminuição da maturidade, assim, a perda da maturidade. Ele conseguiu ser pai, ele tem pai e mãe, né? Tem um bom emprego, tem um status social, talvez que ele almejou, ele ou ela, claro, em pouco tempo, mas não conseguiu amadurecer como pessoa. Então vai para a escola quase chorando. Então a escola, ela tem que dar conta de educar a criança e de alguma maneira também educar os pais e dizer, olha, vocês estão aqui para impor limites. Porque um dos problemas que eu vejo, dos mais graves no relacionamento dos pais com os filhos, e que eu acho que acaba gerando a maioria desses que a gente está vendo, de maneira direta ou indireta, é que os pais têm medo de perder o amor dos filhos se lhes disserem não. É verdade. Entendeu? O filho não deixa de amar o pai, ok? Tequinho, Bob. Não é verdade? O filho não deixa de amar o pai. Não deixa. Não, mesmo que ele diga não, mesmo que ele negue as coisas, não é verdade? Agora, sabe uma coisa que estão falando dessa história toda, dos pais ficarem com medo e tudo mais? O que acontece quando você tem os pais separados? Porque os pais separados, eles às vezes ficam competindo pelo amor do filho, não fica? Então, mas eles não estão amadurecendo como deveriam. Aí os filhos também podem chamar a atenção dos pais se eles conseguirem perceber isso, claro. Agora, de qualquer forma, como pais, a gente também tem que procurar orientação. O jovem tem que ter orientação, eu acho. Sempre tem que ter alguém que oriente. Se não é os pais, porque ele não está tão à vontade, tem que ter um mais velho que o oriente, uma pessoa experiente. Isso é uma busca que o jovem deve fazer. Mas o mais velho, o pai, também deve buscar. Eu tenho as pessoas que me orientam, que eu digo, não, tô com um problema, peraí, deixa eu correr para essa pessoa aqui, olha... O que eu faço? Entendeu? A gente não sabe tudo. Claro. E não é um problema não saber tudo. O problema é você não saber tudo, não se dar conta de que não sabe tudo, ter uma postura de quem sabe tudo, não aceitar as ideias que vêm das outras pessoas, se manter inflexível e ainda por cima transmitir esse comportamento de inflexibilidade, imaturidade, falta de consciência para os menores. Legal. Ô, Suzy. Sim. Ó, uma semana assim... Eu fui numa feira, né? Sim. Que falava de inclusão social. Ah. Na verdade, de crianças com deficiência. Ok. O que a escola tem feito em relação a isso, assim, tratado desse assunto com as crianças? Que boa pergunta, né? Com certeza. Olha, eu penso que as escolas, elas estão fazendo
esse assunto da inclusão e o assunto mais específico da deficiência sempre vem suscitando da educação pesquisas e enfim, elas vão tentando, a educação, as instituições educativas vão tentando ver o que fazem, como é a melhor maneira de fazer. Neste momento, pelo que eu pude perceber, o que acontece é que elas estão incluindo mesmo. Então, as crianças que têm alguma deficiência estudam na mesma sala e nas mesmas condições das crianças que não têm deficiência nenhuma, né? E isso traz um caráter de inclusão. Não é que já esteja maravilhoso, que tem em todas as escolas e etc. Mas já existe a consciência de que esta é uma maneira boa de lidar com o aspecto da pessoa com deficiência, porque ela vai ter aquela deficiência para o resto da vida. Então, quanto mais cedo ela conseguir se entender como uma parte integrante da sociedade, melhor. E você vê que tem outras áreas que também estão fazendo o seu papel. Então, as empresas agora, mesmo que seja por via de cotas, isso realmente não importa, tá? Porque o que importa é você ter a pessoa com deficiência ali trabalhando, compartilhando do mesmo espaço e mais, fazendo parte do progresso e da questão econômica, contribuindo economicamente para o país, porque todo mundo gosta de se sentir útil. Então, o que a gente pode dizer é que, longe de ser o ideal, já temos a consciência de que incluir é, de fato, trazer para a gente, trazer para perto. Então, as escolas já estão conseguindo fazer isso, não costumam ter uma grande infraestrutura, então você não vê mais do que 1 ou 2 meninos com alguma deficiência por classe. Mas já é um avanço em relação ao que nós tínhamos antes. Sem dúvida. E olha, o que a gente aprende muito, estando com essas crianças em classe, é que os nossos filhos também vão saber lidar com as diferenças, porque isso é fundamental. E eu sempre digo que a atitude e a postura dos pais é que faz, de fato, com que esta criança inclua. Por quê? A criança, por si só, a gente observa, ela não tem distinção. Ela vai brincar com quem estiver ali por perto. Agora, conforme ela vai amadurecendo, vendo e observando os comportamentos dos pais, é que ela começa a fazer essa seleção e muitas vezes dessa maneira preconceituosa. Então, olha o nosso papel. Como é importante a nossa postura diante das diferenças. E seja a diferença não só nesse aspecto de uma deficiência, uma questão física, motora ou intelectual, mas a diferença, por exemplo, de um culto religioso, a diferença de um time de futebol, a diferença não é que a gente tem que respeitar a todos, cada um tem a sua ideologia. Ô, Suzy, diga, meu querido. Olha só, a gente tá falando aí dos pais que dão exemplo, e é importante para as crianças e tudo mais, mas no programa passado, a gente fez aquela visita à Casa Naim. Foi mesmo. Que tem várias crianças que não têm pais e que estão numa instituição. Se os pais são tão importantes, como é que ficam essas crianças na instituição? Então, porque não só os pais, né? Os adultos que estão em volta, né? Porque as crianças, elas podem não ter pais, mas elas não vivem sem adultos, né? Exatamente. Então, os adultos que estão em volta têm que ter esse conhecimento, essa consciência, essa postura de que aquela pessoa que está ali na frente é uma pessoa completa, mas que ainda não desabrochou por completo, mas ela é o que ela é completamente. A capacidade de aprendizado, a vida, a capacidade de surpreender aos outros e a si própria, de se alegrar e de se entristecer, está toda ali. Qualquer ser humano tem essa capacidade, ela está plena ali, entendeu? Num bebê, num adulto, num idoso. Então, quem está ali ao redor daquela criança, quem se responsabiliza, é o exemplo que essa criança vai ter, até que ela vai depois agregar outros exemplos se ela for adotada, etc. Mas aquele que está ali com ela, aquele é o pai dela, é a mãe dela. Então, esta pessoa que está na instituição de crianças, ela tem que saber disso e ela tem que se comportar à altura. Nossa, perfeito. Vocês viram que a Flavinha, ela foi em cima. Essa questão de que não é apenas o pai e a mãe. Nós todos, como adultos, como seres sociais, somos os exemplos das crianças e dos adolescentes que estão em formação. Olha o papel e a importância que nós possuímos. É maravilhoso, não é? Maravilhosa foi a sua participação, minha querida amiga. Muito obrigada, viu? Nós é que ficamos felizes e aprendemos muito com isso. Você gostou da entrevista, não gostou? Eu tenho certeza. Quer assistir de novo? É simples, basta você acessar o nosso site e você vai assistir essa entrevista ou de programas anteriores. Qual é o nosso site? www.paulinas.org.br. Muito bem. E se você também quiser enviar dicas, sugestões de pautas, críticas, você pode também entrar em contato conosco. Qual é o nosso e-mail? Isso.
Fala coisas boas da gente e crítica você manda pra Suzy, tá? E aí, o nosso e-mail é o paulinastv@paulinas.com.br. É isso mesmo. E eu espero o contato o seu, viu? Para que a gente possa cada vez mais fazer um programa para você. A gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já com mais dicas no nosso programa Família em Foco pra gente ter uma família mais harmoniosa e feliz. Até já.